E aí, Rede Frita, tudo bem? Aqui que tá falando é o Bolonha, o MCCXIDV, e eu tô aqui para poder falar um pouquinho com vocês a respeito de planejamento, né? Então, vocês estão recebendo agora a versão 2 de planejamento, depois de ter feito a versão 1 só baseada em Approveds, e agora é o momento de a gente aplicar todas as nossas mensuráveis. E aí, beleza, né? Qual que é o primeiro passo, então, do nosso planejamento de como que a gente vai começar a colocar essa versão 2? O primeiro passo é você fazer a correção do seu planejamento de Approved de acordo com os feedbacks que foram passados na primeira versão. Então você vai pegar aquele primeiro planejamento, vai colocar ele aqui na timeline, fazendo todas as correções que são necessárias, para depois a gente conseguir planejar para trás dos Approveds e também conseguir planejar para frente dos Approveds. E aí, a respeito dessa quantidade de Approveds, né? Primeiro vale lembrar sobre o crescimento, de balancear, não colocar crescimentos tão absurdos. Dê uma olhada também na versão dos feedbacks que foram passados, os crescimentos baseados aí nas nossas percepções, nas nossas análises aí dos NSTs a respeito do planejamento de vocês e também da timeline, né? Então lembrem que agosto vocês estão em final de pico, vocês têm bastante coisa em relação a completed e também de realize para poder entregar, e é o momento que vocês vão estar recebendo a membresia de vocês, então o número não pode ser tão alto assim. Em setembro a galera está começando a pegar no ritmo, já está começando a pegar o ritmo também a rede OGX, a OGX Abroad, também tem campanhas de XP da galera de fora que está vindo para a gente. Outubro continua sendo um grande mês em que a gente tem vários incentivos, a gente tem as nossas conferências locais para poder incentivar a galera, e em novembro é o pico de produtividade, levando em relação ao histórico e também levando em consideração as campanhas de OGX que vão estar bastante focadas aí para novembro, então vocês já podem começar a planejar um pouquinho mais alto, que é o final de pico e também o momento que a galera vai estar dando os approveds lá para o próximo semestre. E aí em dezembro e em janeiro, só lembrando que não pode ser planejado tanto, levando em consideração que a gente já vai estar em grandes picos operacionais. Então vocês precisam destrinchar isso, vai de acordo com a realidade de cada um dos séries e também com os feedbacks, mas lembrem sempre de seguir esse ritmo de produtividade da membresia. E aí beleza, e planejando para trás, o planejamento de accepted de aplicantes, ele está baseado nas nossas taxas de conversão ideais, então de aplicante para accepted 65% de conversão e de accepted para approved 55%, né? E de accepted para approved 55% de conversão que a gente já está acostumado a trabalhar. Então vocês colocam esse planejamento de acordo com o planejamento de approved para vocês, e se vocês quiserem facilitar é só colocar a fórmula aí, é colocar o número de approved sobre o ponto a taxa de conversão. Lembre-se, se a taxa de conversão de vocês for menor do que isso, vale a pena vocês puxarem ela para frente. Se a taxa de conversão de vocês for maior, aí vocês não precisam puxar para trás, vocês precisam estar trabalhando para poder melhorar essa taxa de conversão. Beleza? E aí tá, já tem o número de aplicantes, já tem o número de accepted, já tem o número de approved. E agora, o que eu faço em relação aos realizes, né? Então, se atentem, né? Vocês vão chegar até aplicante, depois de vocês chegarem em aplicante, vocês vão voltar para realize. Vocês não vão planejar os opens antes de planejarem os realizes de vocês. Por quê? Porque os opens que vão acontecer aqui em setembro, em agosto e setembro, são baseados na quantidade de realizes que vocês querem dar ali em dezembro e janeiro. Então, beleza, vamos supor aqui que você planejou essa quantidade de approved para o segundo semestre, então levando em consideração até novembro você planejou aí 130, e aí você pega essa quantidade desses 130, quantos você quer realizar em dezembro e janeiro, e baseado nessa quantidade que você quer realizar em dezembro e janeiro, mais o que você tem de approved de 2018.1, mais todos os approveds que vocês tiveram de troca de data, né, que realizariam, por exemplo, nesse início do pico e que acabaram passando para o final do ano, e a partir disso vocês planejam os realizes de vocês do final do ano. Beleza, já tem a quantidade de realizes que vocês querem realizar ali de dezembro, janeiro e até fevereiro, se você for pensar numa projeção um pouco mais à frente, aí você pode planejar a taxa de opens que você quer, dividindo entre agosto e setembro, que você precisa para poder realizar esses intercambistas, esses EPs ali em dezembro e janeiro. E aí um disclaimer, né? Em relação a Open, como que eu planejo? Você planeja sim o número de Opens que você precisa exatamente para o número de Realizes, mas é válido também, pensando em toda a parte de accountability e a segurança aí nos EPs que vão estar recebendo, você planejar aí de 10 a 15% de vaga, né, de sobra de segurança
nas suas opens. Então coloca aí uma média de 10 a 15% a mais do que você precisa para realizes, porque você tem uma folga tanto para caso você dê mais approved, quanto em casos de desistência de ONG e tudo mais. Então sempre tenta colocar um pouquinho mais que você consiga equilibrar a quantidade de EPs para cada uma dessas ONGs que vão estar realizando aí. E aí, beleza, né? Planejou Realize, planejou Approved, Accepted, Aplicante e Open. E aí, como que você planeja os Finished? Lembrem que os Finished, eles vão acontecer na data do Realize, mais 6 semanas. Então, vocês não podem planejar os finishes baseados em número, tipo assim, o número de completes que eu quero ter. Você planeja os finishes baseado nas datas de realize, na quantidade de realize que você está planejando. Então, você vê quais são as datas que você vai estar recebendo, e aí, a partir disso, você vê quando que esse finisher vai estar caindo. O finish ele não depende de nada além dos realizes, né? E obviamente a qualidade que você vai estar colocando nesses realizes. Então planejem isso muito bem e depois vocês vão saber exatamente quantos finishes vocês vão ter. E aí um PS aqui é que não usem datas completamente flexíveis para os projetos de vocês. Então tenham muito claro quando os seus projetos vão estar começando. Por quê? Porque isso facilita a organização do value delivery de vocês e facilita também o planejamento. Então vocês vão definir, vou colocar um exemplo que você vai planejar iniciar ali na primeira semana de dezembro e na terceira semana de dezembro, ou na segunda de dezembro e na terceira de dezembro. Tipo, planeja isso baseado primeiro na timeline, então tudo que vai acontecer ali no mês de dezembro para vocês conseguirem dar conta disso, e também baseado no que as suas cooperações principalmente vão entregar, os seus principais suppliers vão entregar. E aí os finishes, lembrar de planejar os finishes de acordo com a timeline de finished. Então, se o seu finished caiu no mês de agosto, por exemplo, ou no mês de janeiro, quando o completed cair, por mais que esse AP preencha a form lá, a serve lá em setembro, outubro ou lá em fevereiro, esse completed vai cair para o mesmo mês em que o finished caiu. Então você vai ter que planejar esse completed baseado na data de finish e não baseado na data em que o EP vai estar respondendo. E aí lembrar sempre que você precisa planejar pelo menos 60% de conversão. Essa é a base. A gente precisa trabalhar pelo menos com 60% de conversão para a gente continuar evoluindo, levando em consideração os 46% que nós tivemos no outro pico, mas sempre trabalhando para entregar muito mais do que isso. E nós temos vários casos, tanto dentro da rede quanto ao redor do mundo, que vocês podem estar utilizando como good case para basear o delivery de vocês. Beleza? Então 60% é o mínimo, é a base que vocês precisam planejar, é um valor ali baseado, né, nas evoluções que a gente está trazendo, mas lembrando que a nossa responsabilidade é sempre entregar aí 100% de conversão de finished para completed. Beleza? E lembrando que quando vocês forem planejar Realize, Finished e Completed, ele não vai acontecer só no final ali, só no final do pico, mas ele também tem em agosto. Então, para quem tem realização em agosto, tem que lembrar de colocar. Para quem tem Finished em agosto, tem que colocar também baseado, né, na data de início na data de Realize lá de julho, ou de junho, e o completed da mesma maneira, baseado na quantidade de completed, né, de finished que você vai ter. Lembrando que os completed, os finished você já pode ver. Então, se você colocar agora a quantidade de finished que você vai ter em julho, você já consegue ver, porque ele já faz a soma baseado na quantidade de realizes que você teve lá na primeira semana de junho, que é o que vai resultar nos finished de julho. Beleza? Então, são só algumas dicas. Deem uma olhada bem detalhada nesse planejamento, veem qual que é a timeline de vocês, qual que é o histórico do CL de vocês, quais são as conversões ideais e qual que está sendo a curva de aprendizado dos EPs de vocês. É muito importante, dos EPs não, né, do time de vocês. Então é muito importante que vocês olhem esses números com muita calma, peguem os feedbacks do NST ali na versão 1 e usem isso de fato, e aí a partir disso vocês planejem quais vão ser os números que vocês vão trabalhar durante todo o semestre de vocês, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem olhar o material, que também está baseado nesse vídeo, e vocês podem também falar diretamente comigo ou com os NSTs, beleza? Então até mais, gente, vamos mitar muito nesse nosso planejamento. Até mais, tchau, tchau.